Em nome do Senhor Jesus, estou novamente no ar. Privilégio nesta tarde. Quero agradecer a YouTube, por dar essa oportunidade, poder estar entrando no ar, fazendo esse vídeo que vai entrar no ar para as pessoas que vão ouvir e assistir. Que seja uma bênção a palavra de Deus. Hoje, então, vamos levar lá segundo a Reis, no capítulo 1 em diante aí, versículos 6 a 16, depois vou citando mais versículos. Vamos ver até onde eu consigo ir hoje, que provavelmente vou ter que fazer mais um outro vídeo, fazendo sempre um resumo de todo o livro, Fiz o primeiro a Reis esses dias, e também agora segundo, e assim vou indo, estou lá em Crônicas, cada livro estou fazendo, levando uma mensagem, uma palavra, enfim, às pessoas que estão ouvindo e assistindo. Então vamos em frente aqui para ganhar mais tempo, Então diz assim, a palavra, o anjo do Senhor com Elias. Ele conhecia Elias e todos os milagres que esse grande profeta tinha realizado. E Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma com os teus 50, Então ele estava falando com o homem Acasias, o rei Acasias, Então, novamente aqui, segundo a Reis, capítulo 1 e no versículo 9 em diante. Segunda vez envia ele outro capitão de 50. E Elias disse, se eu for homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu fogo do céu, que consumiu ele e os seus 50. Tornou a enviar o terceiro capitão de 50, com os seus 50. E, subindo aquele terceiro capitão de 50, ficou de joelho diante de Elias. Olha aqui a diferença, Ficou de joelho. Já vai ter uma diferença aqui, vamos indo em frente aqui. E lhe rogou, dizendo, homem de Deus, rogo-te que seja de valor diante de teus olhos a minha vida e a vida desses teus 50 servos. Eis que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros capitões de 50. Os 2 primeiros, mas o terceiro não, Seja agora a minha vida de valor diante de teus olhos. Então disse o anjo do Senhor, este era o Senhor mesmo. A Elias, desce com ele e não tenha temor por causa dele. Ele se levantou e desceu com ele até ao rei. Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Não há, porventura, Deus em Israel para consultar a sua palavra? Então aqui, Acasias, a sentença de morte teria sido mudada, entretanto, não houve arrependimento. Então, deu várias oportunidades, mas não teve arrependimento este homem Acasias. Então, foi decretada a sentença de morte. Segundo a Reis 2, o capítulo 17, 7, melhor dizendo, o versículo. Elias divide o Jordão com sua capa, dobrou-a e feriu as águas, as quais se dividiram de um a outro lado. Passaram ambos em seco.
Que poder, né? Deus estava com esse homem Elias. Pelo poder de Deus, ó, o Rio Jordão se abriu. Glória! Segundo Reis 4, capítulo, e 38, 40, o versículo. Pois mais o 41 aqui, vamos ler também na frente. A morte na panela, a sopa venenosa. Eliseu voltou para Gilgal e havia então muita fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam com ele. Por isso disse a seu criado: põe uma grande panela no fogo aceso e faz uma sopa para os filhos dos profetas. Saíram ao campo recolher ervas bravas, silvestres, né? E colocou na panela da sopa, comendo eles aquele caldo, clamaram, dizendo: o homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Morte na panela, não puderam comer. Vamos ver aqui no versículo 41, do capítulo aqui de Reis, que é o capítulo 4. Aqui, continuidade no versículo 41. E então Eliseu disse: traga farinha, e deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. Farinha, né? Abençoada aqui. A farinha tipifica a palavra de Deus, que era e é a fé única, solução para a morte na panela. Quando deixaremos de tentar tirar ou adicionar algo da palavra de Deus, cada vez que isso acontece, trará morte. Temos que ter cuidado, né? Não acrescentar e não tirar a palavra de Deus. Vamos em frente aqui, ver se eu consigo fazer toda essa outra parte, né? Continuidade aqui. Então, segundo Reis 6, o capítulo 16 a 18 versículo. Eliseu, disse-lhe: não temas. Mas de 300 vezes a palavra de Deus, o Espírito Santo nos diz: não tema. Mais de 300 vezes. Pois mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eliseu orou e disse: peço-te, ó Senhor, que abras os olhos deles e os olhos do servo, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, o que viu. Eis que o monte estava cheio de carros de fogo e de cavaleiro ao redor de Eliseu. E o Espírito Santo permitiu que isso acontecesse, para que você e eu possamos entender pela fé. Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente com cegueira. E os feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Veja, vamos abrir os olhos para o evangelho que está sendo pregado. É verdade. Abrir os olhos pela palavra que está sendo pregado o evangelho. Segundo a Reis 17, o capítulo 13 a 17, o versículo. E o Senhor protestou contra Israel e contra Judá pela mão de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos de vossos maus caminhos, arrependei-vos e guardai os mandamentos e os meus estatutos, conforme todas as leis que eu prescrevi a vossos pais, e que vos enviei pela mão de meu servo os profetas, e a sua aliança
que ele tinha feito com os seus pais. Mas veja, o homem religioso sempre acabará adotando os caminhos do mundo. Deixaram o Senhor seu Deus e fizeram bezerros de fundição e também imagens e ídolos. Serviram a Baal, exatamente como os pagãos, provocando a ira ao Senhor, voluntariamente se tornaram escravos de Satanás. É para inspirar, pessoas pegar, servir outros deuses, como eu já disse em outros vídeos. Não serve Deus, ou não chega a Deus para eles servirem e para salvar o Criador de todos nós? Será que ele não tem poder para isso? Misericórdia. Segundo Reis, no capítulo 18, 1-7. Ezequias agora, o rei sobre Judá, o reina sobre Judá. Fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito Davi seu pai. Tirou ele os lugares altos, quebrou as imagens e destruiu os bosques, e quebrou em pedaço a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Ponha fé nessa obra completa de Cristo em nossa vida. Veja ainda lá, que não dá tempo de ler tudo, está acabando o meu tempo. Lá em Romanos 6, o capítulo, 3-14, o versículo. Novamente Romanos 8, capítulo 1, o versículo 2. Também o versículo 11. Vê lá na Bíblia Sagrada, que o tempo meu já está acabando. Então veja que exemplos. Exemplos de Elias, de Eliseu, Ezequias aqui fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Então, nós temos que examinar, nós temos que viver essa realidade, que o Senhor Deus é tão maravilhoso, está próximo Ele vir buscar os seus, e lá estaremos para sempre com Ele. Nunca mais haverá tristeza, dor, sofrimento, só haverá alegria, paz, amor, eternidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos os salvos. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.